Meus amigos, vejam essa sinistra figura. Esta sinistra figura que vocês estão vendo é o arcebispo Vítor Manuel Fernandes. Quem é Vítor Manuel Fernandes? Ele é o confidente do argentino Bergoglio. Confidente. Alguém muito próximo ao argentino Bergoglio. E ele disse em uma entrevista recente, isso é matéria do LifeSite News, do dia 28 de abril, disse numa entrevista recente que o preceito da Igreja Católica de que os católicos devem ir à missa aos domingos e nos dias santos, nos dias de obrigação, não é indispensável e pode cair. Pode cair. Ao mesmo tempo, Fernandes também mencionou o sacramento da penitência, dizendo que mudou muito ao longo dos séculos, implicando também uma possível mudança em relação a esse sacramento. Como devemos entender essa matéria? É claro que dentro do Vaticano existe uma corrente muito forte, que é a corrente que domina hoje a Santa Sé, para acabar com a Igreja. E estão conseguindo. De que forma? A Igreja Vaticana de Bergoglio uniu-se ao governo italiano. É verdade. Aquela história que Jesus contou, aquela parábola de César e Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, na Igreja de Bergoglio já não existe mais. É só dai a César o que é de César. Vejam, por exemplo, a adesão total de Bergoglio à fase 2 do governo italiano para combater o coronavírus. A fase 2 é o seguinte: é a mais recente resposta do governo italiano ao coronavírus, que o primeiro-ministro Conte chamou na noite de domingo a fase de viver com o coronavírus. A Itália, até agora atingida pelo coronavírus, está sob um estrito bloqueio. Os italianos não consideram necessário sair de casa a não ser para comprar alguns alimentos ou remédios essenciais. Ou seja, também há uma grande adesão dos próprios italianos às medidas, às fortes medidas do governo. As novas diretrizes permitirão algumas misturas entre famílias, ou seja, um certo relaxamento em visitas familiares. A partir de 4 de maio, os italianos poderão visitar familiares próximos, mas não serão autorizados a viajar para nenhum lugar, para fora de suas regiões. Melhor dizendo, eles poderão se exercitar ao ar livre desde que mantenham uma distância de 1 metro um do outro. Eles terão permissão para comprar comida nos restaurantes, ir a funerais, desde que não passe de 15 pessoas nos funerais, e desde que todos os presentes usem máscaras e mantenham o chamado distanciamento social. Qualquer outro tipo de reunião ou cerimônia religiosa, entenda-se missa, estão proibidas. Máscaras faciais, cujo preço foi limitado a 50 centavos de euros, ou máscaras improvisadas, como lenços, terão que ser usadas no transporte público e agora, por lei, qualquer pessoa com febre terá que ficar confinada em casa. Fábricas, empresas de construção e atacadistas foram convidados a começar a planejar agora o reinício só para depois de maio. Se esse afrouxamento de restrições for bem sucedido, vejam, isso digamos assim,
O afrouxamento aqui quer dizer uma grande concessão, quer dizer, soltaram 1 milímetro da corda e ainda disseram: use a liberdade com moderação. Parece piada, claro. Se esse afrouxamento das restrições for bem sucedido, lojas, museus e locais culturais serão abertos só depois da primeira quinzena de maio. Restaurantes e salões de beleza, no entanto, não serão reabertos até 1º de junho. As escolas permanecerão fechadas até setembro e as missas também. Bem, por que disse que a igreja uniu-se a César? Porque os vários bispos italianos estão tentando convencer o argentino Bergoglio a não aderir à segunda fase, porque isso fere a consciência cristã, a segunda fase do governo italiano. Mas o argentino Bergoglio desprezou literalmente o conselho dos seus bispos. Viganò, por exemplo, fez um apelo ao Papa por obediência a Deus e não a César. Em meio à pandemia de coronavírus e às restrições maciças ao comparecimento às missas, o arcebispo Carlo Maria Viganò incentivou os bispos da Itália a decidir como agir com prudência e sabedoria, a fim de garantir os sacramentos e a celebração da Santa Missa para os fiéis. O apelo do Papa por obediência às restrições italianas da fase 2, que continuam proibindo missas, não é apenas indevido, disse Viganò, mas também é uma violação da consciência e prejudicial à saúde das almas, disse o arcebispo, e perguntou: pensamos que Nosso Senhor nos julgará por termos sido obedientes a César, quando isso significa desobedecer a Deus? O cristão não está sujeito a objeções de consciência, mesmo no trabalho, quando aquilo que lhe é pedido viola a lei divina. Ao mesmo tempo, Viganò disse que o mais recente decreto do governo italiano viola uma concordata entre a Itália e o Vaticano e, portanto, o direito internacional, mantendo proibidas as missas públicas. Ele disse: a concordata entre a Santa Sé e o Estado italiano reconhece que a Igreja tem como seu direito nativo plena liberdade e autonomia no exercício de seu ministério, o qual é dada a expressão social e pública adequada na celebração da Santa Missa e na administração dos sacramentos, disse o ex-núncio apostólico nos Estados Unidos, Marco Tossati. Nenhuma autoridade pode interferir nesse ministério, acrescentou Viganò, nem mesmo com o consentimento da autoridade da Igreja, que não é o mestre dos sacramentos, mas o administrador da graça transmitida por eles, pelos sacramentos. É tarefa de cada bispo de uma diocese decidir com total autonomia pelo bem das almas que lhe foram confiadas como pastor, que funções podem ser celebradas ali e por quem podem ser celebradas. Vejam, o problema vem agora, porque se existe essa autonomia dos bispos em suas respectivas dioceses, é preciso ver quantos estão com Bergoglio e quantos estão com o magistério da Igreja. A desproporção é grande. Hoje, o cardeal Burke disse que a verdadeira Igreja, os verdadeiros fiéis, entraram na era das catacumbas novamente. Ele quis dizer o seguinte: hoje, um verdadeiro católico, para receber os sacramentos, para assistir à missa, tem que procurar as catacumbas. Pois bem, para a celebração, até mesmo a celebração na catacumba, é preciso que existam padres dispostos a isso. E nesse caso, a Igreja Bergogliana, infiltrada desde os anos 50 por comunistas e satanistas, está dando de 10-1, para não dizer a 0. Bergoglio fechou a igreja, a ordem veio do Vaticano: fechem as igrejas, fechem as portas, porque o projeto
é muito maior do que simplesmente deixar os fiéis, separar os fiéis da seiva que os alimentam espiritualmente. O projeto é a implantação de uma religião mundial. Não foi por acaso que a profecia de La Salette termina com o seguinte aviso: Nossa Senhora disse em La Salette que o Vaticano se tornaria a sede do Anticristo. Pois bem, o Vaticano está dentro de Roma. Roma é muito mais antiga que o Vaticano, vamos lembrar. Está dentro da chamada Cidade Eterna das Sete Colinas. Em Roma pode ter surgido sim o coronavírus, eu disse ontem. Recebi muitas críticas dizendo: professor, você quer livrá-la da China? Não se trata disso, é preciso entender a coisa de outro modo. Aqui ninguém está livrando a responsabilidade da China, nem ela própria. O que acontece é que, dentro de Roma, surgiu, para quem não lembra, o Clube de Roma, que é uma espécie de diretoria da nova ordem mundial. Nasceu lá em Roma, ou melhor, teve sede lá. E é preciso lembrar também que em Roma, por ser, digamos assim, controlada pela nata dos globalistas, as condições para desenvolver uma arma biológica capaz de pôr abaixo todas as religiões, havia mais condições para isso. Portanto, com todas essas condições e com a possibilidade de idas e vindas de cientistas de Harvard, que não precisariam ir para a China para não chamar a atenção, tudo parece ficar mais claro agora. Harvard, uma clínica italiana, e Bill Gates estiveram muito ativos na Itália nesses últimos tempos. Para quê? Bem, como disse ontem, na live de ontem, para, quem sabe, testar ali alguma coisa que realmente pudesse mudar o mundo, literalmente. Uma das propostas para mudar o mundo é essa: o fim das religiões e a criação de uma única. Mas, antes disso, só um pouquinho, precisamos fazer outro parênteses. E a China? Onde fica nessa? Tem responsabilidade ou não? É claro que tem, porque a China sempre foi um laboratório a céu aberto para os globalistas. Mas como é um país de cultura várias vezes milenário, também soube usar os globalistas para alcançar o seu interesse. Abriu a rota da seda, dominou os mercados mundiais, sempre com a ajuda dos globalistas, e viu o seu território enriquecer e muito desde os anos 90, tornando-se a segunda potência mundial. Agora, é preciso lembrar que a China é comunista e os globalistas são globalistas. São duas forças que em algum momento brigarão pela hegemonia. Os comunistas sabem disso e os globalistas também. Mas quem sabe os globalistas pensaram muito bem um jeito de dominar o mundo, enfraquecendo um tanto a China e ao mesmo tempo destruindo os Estados Unidos, o maior empecilho para a criação definitiva da nova ordem mundial. Explico. Manipularam um vírus na Europa, na Itália, provavelmente em Roma, levaram este vírus, esta cepa, para algum laboratório chinês e de lá, por um acidente, alguma coisa assim inesperada, o vírus se espalhou pelo mundo. Colocou a China numa indisposição ainda maior com os Estados Unidos. Pode ser que tudo isso tenha sido previsto para que, num determinado momento dos próximos meses, quem sabe daqui a um ano, ou um pouco mais, China e Estados Unidos entrem sim num grande e terrível conflito armado. Aquilo que nós bem prevemos, um conflito com armas nucleares e assim por diante. Seria para os globalistas, de algum modo, algo relativamente bom, porque poderia sim destruir os Estados Unidos, já que a Rússia não ficaria fora dessa história,
enfraquecer a China, enfraquecer a Rússia, mas ao mesmo tempo colocar Israel no olho de um furacão profético ou bíblico. E daí quem sobraria de boa nessa história? Os globalistas. Ah, mas tem também a questão do Islã. Pois é, quem diria? O Islã é também uma religião. E as religiões já nesse momento estariam todas fechadas, proibidas. Até o judaísmo. Vejam, por exemplo, esta matéria de de Blasio. O prefeito de Nova York, depois de ver uma reunião de judeus ortodoxos no Brooklyn, participando de um funeral conhecido, de um conhecido rabino, melhor dizendo, tuitou. Prestem atenção. Minha mensagem à comunidade judaica e a todas as comunidades é simples. O tempo dos avisos já passou. Instruí o Departamento de Polícia de Nova York a proceder imediatamente à convocação ou mesmo prender aqueles que se reúnem em grandes grupos. Ele está se referindo a um velório onde muitos judeus ortodoxos foram vistos, porque era o velório de um rabino, para ameaçar também a prática religiosa dos judeus. Está tudo se fechando. O que eles querem com isso é a criação, claro, de uma religião mundial e, para isso, nada melhor do que a adesão da velha Igreja Católica, mas não a de Cristo. A Igreja Católica histórica como um todo, aquela que ocupa o Vaticano. E esta aderiu tranquila e perfeitamente às ordens de César. Pois é, meus amigos, sem religião, com uma religião mundial, os globalistas terão também em suas mãos as nossas consciências. E aí, o que mais restará para o Ocidente? Espero que nós, aqui no Brasil, sejamos um ponto fora da curva. Temos um presidente cristão, o que é hoje uma raridade. Precisamos preservá-lo e conservá-lo a todo custo, porque o Brasil pode ser o último a ser fortemente atingido pelo que vem por aí. O que vem por aí é o governo mundial e suas soluções globais. Não tem mais volta. Portanto, precisamos proteger o nosso presidente, ainda que cedendo alguma coisa aqui e outra ali. O próprio Bolsonaro já parece dar mostras que cederá. Não continuará fincando o pé no nome de ramagem. É ruim, mas seja como for, podemos esperar por quem mandou matar Bolsonaro, mas não podemos perder o nosso presidente. É um trunfo e um presente de Deus dado ao Brasil em tempos de apocalipse. Até depois, meus caros.